Um exemplo, a matemática do reino natural. Quando você divide o que tem, você fica com menos. No reino de Deus, quando você divide, na verdade você multiplica. A Bíblia diz, muito claramente sobre esse princípio, que é a lei de dar e receber. Então nós precisamos entender quais são os valores do reino. Então, depois de Jesus dizer que os governadores do mundo dominam, ele diz, verso 26, mas entre vocês não será assim. Ele diz pelo contrário, não só não vai ser igual, como tem que ser o oposto. Então, Jesus continua no próprio verso 26, vai terminar no 27, o enfoque em que a verdadeira grandeza é servir. Ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vocês, destaque para o grande, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Por que ele usa as palavras grande e primeiro? Porque não é o pano de fundo de toda a conversa. O que é que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram pedir junto com a mamãe? Nós queremos estar entre os maiores, ser grande. Nós queremos ter primazia, estar entre os primeiros. Jesus disse, vocês querem ambicionar isso? Ambicione da forma correta. Mire a grandeza do reino, não a mentalidade do mundo. E a grandeza do reino de Deus é o quê? É o serviço. Se coloque a serviço dos outros. Seja servo dos outros. Então, qual é o padrão para a forma como eu e você devemos interagir e nos relacionar com as pessoas? Eu não estou falando meramente o que diz respeito só a algum tipo de reunião na igreja, culto. Estamos falando agora sobre estilo de vida, padrão comportamental que deve reger a minha e a sua vida o tempo todo. A gente tem que fazer isso com a perspectiva do reino. E ela é qual? Filipenses capítulo 2 nos diz o seguinte nos versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal, troque por egoísmo, ou vaidade, anseio de grandeza, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu acho curioso que a Bíblia não manda você se considerar inferior, ela manda você considerar o outro superior. Isso significa o quê? Nosso valor nunca é diminuído. Mas diferente da mentalidade mundana, onde quem está sendo servido é que é o cara, e quem está servindo não é ninguém. O Senhor está dizendo, coloque os outros à mesa. Considere eles superiores. E você assuma a posição e a função de servo. Quem está entendendo? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Não vou ser exaustivo, gastar os textos todos, mas nós precisamos ver que a Bíblia é recorrente nisso. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Então, se a ideia é servir, e a grandeza no reino de Deus está relacionada à disposição de servir, eu gostaria de fazer uma categorização aqui só para efeito funcional. Antes até de fazê-la, eu gostaria de dizer que muitas vezes quando nós tentamos separar o que é espiritual do que é natural, muitas vezes nós estamos errando em aspectos onde isso não pode ser separado. Por exemplo, alguns imaginam que a maneira como você simplesmente vive no dia a dia, fora dos cultos, lá no seu trabalho, é algo meramente natural. Então a gente divide secular de um lado, espiritual do outro. De acordo com a Bíblia, não. A orientação da palavra de Deus é vocês, servos, trabalhem direito, não só para agradar o seu Senhor quando você está debaixo de supervisão. Ele diz, faça isso para Cristo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que lá no seu lugar de trabalho você tem a oportunidade de pôr em prática o seu cristianismo e dizer, eu vou dar o melhor de mim nesse lugar, e toda a minha excelência não é para fazer moral com ninguém, não é apenas algo egoísta da perspectiva de eu quero ser promovido, mas muito mais do que isso, é um entendimento. Eu faço isso para o Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar se hoje de 50 a 60 milhões de brasileiros que professam a fé evangélica desse o melhor de si, fossem os melhores funcionários, qual seria o impacto que o evangelho teria? Mas de alguma forma a gente diz, isso é natural, e não dá importância a isso, quando é uma expressão dos nossos valores espirituais. Família, a maioria de nós, muitas vezes tem essa dificuldade de ter uma clareza a respeito de como a Bíblia, em vez de separar, junta as duas coisas. E na verdade, tem muita gente que consegue ser crente na igreja, mas não em casa. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os incrédulos.
Então você pode viver aquela vida natural do lar, o que 1 de Pedro chama da vida comum do lar, de uma maneira que você desfaz completamente o plano espiritual. Essas coisas se mesclam, se misturam de tal forma que muitas vezes é difícil você só dizer isso é uma coisa, essa é outra.